Quando falamos que Deus é o primeiro e não o restante, estamos tocando no coração da nossa fé. Este princípio confronta diretamente a maneira como muitos vivem a vida cristã. Para muitos, Deus acaba sendo alguém a quem recorremos depois que tudo já foi tentado, depois que as decisões já foram tomadas, depois que o tempo, a força e os recursos já foram consumidos. A lei das primícias vem quebrar essa lógica e nos chama a uma mudança profunda de mentalidade. Deus não aceita sobras, porque Ele não é acessório, Ele é Senhor. Desde o início, a palavra de Deus nos mostra que o primeiro carrega um significado espiritual poderoso. O primeiro fala de honra, de reconhecimento, de prioridade. Quando damos algo primeiro a Deus, estamos declarando que Ele está acima de todas as coisas e que nada ocupa o seu lugar em nossas vidas. Isso não é sobre quantidade, mas sobre posição. Não é sobre quanto damos, mas quando damos. O primeiro lugar revela quem governa o coração. Muitas pessoas dizem que Deus é importante, mas poucas demonstram isso na prática. A verdade é que nossas ações sempre falam mais alto do que nossas palavras. Se Deus recebe apenas o que sobra do nosso tempo, Ele não é o primeiro. Se Deus recebe apenas o que sobra das nossas forças, Ele não é o primeiro. Se Deus recebe apenas o que sobra dos nossos recursos, Ele não é o primeiro. O primeiro lugar exige intenção, escolha e muitas vezes renúncia. Colocar Deus em primeiro lugar significa reconhecer que tudo o que temos vem dEle. Nada começa em nós. Nossa vida, nossa capacidade de trabalhar, nossa inteligência, nossas oportunidades e até o fôlego que respiramos procedem de Deus. Quando entendemos isso, dar o primeiro deixa de ser um peso e passa a ser um privilégio. Passa a ser uma resposta de gratidão, não uma obrigação religiosa. O grande desafio é que o coração humano tende a confiar no que é visível. Confiamos no salário, no negócio, no esforço pessoal, nas estratégias humanas, e então, se sobrar algo, lembramos de Deus. Mas a lei das primícias nos ensina a inverter essa ordem. Primeiro Deus, depois o resto. Primeiro a fé, depois os cálculos. Primeiro a obediência, depois a segurança humana. Isso exige maturidade espiritual e um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, Ele assume o controle do restante. Isso traz descanso para a alma. Não significa ausência de desafios, mas significa a presença de paz mesmo em meio às lutas. A vida alinhada com Deus não é perfeita, mas é ordenada. Onde Deus governa, há direção. Onde Deus reina, há propósito. Onde Deus é honrado, há provisão. O problema das sobras é que elas nunca expressam honra. Sobras falam de descuido, de falta de planejamento, de falta de prioridade. Ninguém se sente honrado quando recebe o que não serve mais. E quando oferecemos a Deus apenas o que sobra, estamos revelando uma fé superficial, baseada na conveniência e não na convicção. Deus deseja ser amado com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Isso começa no primeiro lugar. A história bíblica nos mostra repetidamente que Deus responde à honra. Abel não foi aceito apenas porque ofereceu algo, mas porque ofereceu o primeiro e o melhor. Caim ofereceu, mas sem honra, sem prioridade. Deus não rejeitou apenas a oferta, mas a atitude do coração. Isso nos ensina que é possível fazer coisas para Deus sem de fato colocá-lo em primeiro lugar. É possível frequentar a igreja, cantar louvores, participar de atividades e ainda assim manter Deus fora do centro da vida. Colocar Deus em primeiro lugar também revela quem está no trono do coração. Ou Deus governa, ou algo mais governa. Não existe vazio. Quando Deus não é o primeiro, outras coisas assumem esse lugar. Dinheiro, status, relacionamentos, medo, controle e ambição. A lei das primícias nos chama a destronar esses falsos deuses e a devolver a Deus o lugar que sempre foi dele. Esse princípio também nos protege da idolatria do eu. Quando damos a Deus o primeiro, estamos dizendo, a minha vida não gira em torno de mim. Estamos reconhecendo que não somos autossuficientes e que precisamos da graça de Deus em tudo. Isso gera humildade, dependência e sensibilidade espiritual. Um coração que honra a Deus primeiro se torna mais sensível à sua voz e mais obediente à sua direção. Deus não pede o primeiro porque Ele seja carente, mas porque Ele deseja nos abençoar. Quando entregamos o primeiro, o restante é alinhado. O que é consagrado no início é preservado ao longo do caminho. Muitos vivem em desordem espiritual porque tentam ajustar a vida sem colocar Deus no centro. Mas quando Deus é o primeiro, as prioridades se organizam, as decisões se tornam mais sábias e os caminhos mais claros. Dar a Deus o primeiro lugar é uma decisão diária, não é algo que se faz uma vez e pronto. Todos os dias somos confrontados com escolhas a quem vamos dar. Primeira atenção, nosso primeiro pensamento
nossa primeira confiança. Cada manhã é uma oportunidade de dizer novamente: Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Quando entendemos e vivemos esse princípio, nossa fé deixa de ser teórica e se torna prática. Nossa relação com Deus se aprofunda porque Ele deixa de ser um recurso de emergência e passa a ser o fundamento da vida. E quando Deus é o fundamento, tudo o que é construído sobre Ele permanece. Por isso, a lei das primícias começa aqui: Deus é o primeiro, não o restante. Não o segundo plano. Não a última opção. Não o que fica depois de tudo resolvido. Ele é o início, o centro e o fim. Quando escolhemos viver assim, experimentamos uma fé mais viva, uma vida mais alinhada e um relacionamento mais profundo com o Senhor. As primícias revelam prioridades e fé porque é aquilo que escolhemos entregar. Primeiro, sempre denuncia quem ocupa o lugar central em nossa vida. Não existe neutralidade quando se trata de prioridades espirituais. Todos nós organizamos a vida em torno de algo ou alguém, e esse centro invisível dirige nossas decisões, nossos medos, nossos investimentos e até nossos sonhos. A lei das primícias nos obriga a olhar com honestidade para dentro e perguntar: quem realmente governa o meu coração? Fé não é apenas acreditar que Deus existe. Fé é confiar o suficiente para colocá-lo em primeiro lugar. Muitas pessoas creem em Deus, mas confiam mais em seus próprios recursos. Dizem que Deus é poderoso, mas agem como se tudo dependesse apenas delas. As primícias confrontam essa contradição, porque só entrega o primeiro quem confia. Quem não confia espera sobrar. Quem não crê tenta garantir tudo antes. Mas quem vive pela fé entrega primeiro, porque sabe em quem tem crido. Quando damos a Deus as primícias, estamos fazendo uma declaração espiritual poderosa: Tu és a minha fonte. Isso muda completamente a forma como enxergamos a vida. O salário deixa de ser a origem da provisão e passa a ser apenas um meio. O trabalho deixa de ser um fim em si mesmo e se torna uma ferramenta nas mãos de Deus. Até mesmo os talentos e habilidades passam a ser vistos como dom, confiados por Ele, não como conquistas isoladas do esforço humano. Prioridades sempre se manifestam no tempo. Aquilo que é mais importante recebe nossa melhor atenção, nosso melhor horário, nossa melhor energia. Por isso, as primícias do tempo são tão reveladoras. Quando Deus recebe apenas os minutos cansados do fim do dia, algo está fora de ordem. Mas quando Ele recebe o primeiro momento, o coração ainda sensível, a mente ainda aberta. Isso revela uma fé que valoriza a comunhão acima da conveniência. As primícias também revelam fé porque envolvem risco. Não um risco irresponsável, mas risco espiritual. É abrir mão do controle e confiar que Deus cuidará do restante. Para a mente natural, isso parece imprudente. Para o coração espiritual, isso é obediência. A fé verdadeira sempre nos leva além da lógica humana, porque ela se apoia no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Vemos esse princípio claramente na história do povo de Israel. Deus sempre pediu o primeiro fruto da terra, primeiro filho, o primeiro dia consagrado, não porque ele precisasse, mas porque o primeiro definia o restante. Quando o primeiro era consagrado, o todo era abençoado. Quando o primeiro era negligenciado, a desordem se instalava. As primícias eram um lembrete constante de que a vida do povo dependia de Deus e não apenas da terra ou do trabalho das mãos. O coração humano luta com esse princípio porque ele toca diretamente na segurança. Entregar o primeiro significa abrir mão da falsa sensação de controle. Significa dizer: mesmo que eu ainda não veja tudo, eu confio. Isso expõe nossas inseguranças, nossos medos e nossas áreas de incredulidade. Por isso muitos evitam viver esse princípio, não porque não o entendam, mas porque ele exige rendição. As primícias também nos ensinam que fé não é emoção, é decisão. Há dias em que não sentimos vontade de orar primeiro, de buscar primeiro, de obedecer primeiro. Mas a fé nos leva a escolher Deus mesmo, quando o sentimento não acompanha. E é nessa constância que o coração é moldado. Com o tempo, aquilo que começou como uma decisão se torna um prazer, e aquilo que parecia sacrifício se transforma em alegria. Quando as prioridades estão erradas, a fé enfraquece. Vivemos ansiosos, sobrecarregados, sempre correndo atrás, sempre com medo de perder algo. Mas quando Deus é prioridade, a fé se fortalece. Passamos a descansar mais, a confiar mais, a depender menos das circunstâncias. A vida não se torna mais fácil, mas se torna mais estável espiritualmente. As primícias também protegem o coração da idolatria. Tudo aquilo que não é consagrado corre o risco de se tornar um ídolo. Quando não entregamos o primeiro, começamos a nos apegar ao restante. O dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser segurança.
O trabalho deixa de ser chamado e passa a ser identidade. O futuro deixa de ser promessa e passa a ser fonte de ansiedade. As primícias quebram esse ciclo, porque lembram constantemente quem é o Senhor da nossa vida. Esse princípio também gera alinhamento espiritual. Quando as prioridades estão claras, as decisões se tornam mais simples. Sabemos dizer não ao que nos afasta de Deus e sim ao que nos aproxima. Sabemos abrir mão do imediato em favor do eterno. As primícias nos treinam a viver com uma perspectiva mais alta, mais eterna, menos imediatista. A fé revelada nas primícias não é uma fé cega, mas uma fé fundamentada na fidelidade de Deus. Ela nasce da memória espiritual, de lembrar tudo o que Deus já fez. Quem reconhece o agir passado de Deus consegue confiar o presente e o futuro. Por isso, dar as primícias é também um ato de lembrança, lembrar que Deus já foi fiel e continuará sendo. Com o tempo, esse princípio gera frutos visíveis, não apenas materiais, mas espirituais. Crescemos em maturidade, em sensibilidade à voz de Deus, em obediência, o coração se torna mais livre, menos preso ao medo, menos dominado pela ansiedade. A fé deixa de ser apenas discurso e se torna prática diária. As primícias revelam prioridades e fé, porque elas mostram, sem palavras, quem ocupa o trono do coração. Elas expõem o que realmente valorizamos e em quem realmente confiamos. Quando escolhemos colocar Deus em primeiro, estamos declarando que Ele é digno da nossa confiança total. E essa declaração, feita diariamente, transforma não apenas o que damos, mas quem somos. Dar o primeiro é um ato de confiança porque desafia a lógica natural e confronta a necessidade humana de controle. Confiar, no sentido bíblico, não é apenas acreditar que Deus pode agir, mas escolher depender de, antes de qualquer garantia visível. Quando entregamos o primeiro, estamos dizendo com atitudes que Deus é digno da nossa confiança, mesmo quando ainda não vemos o desfecho, mesmo quando o cenário parece incerto. O ser humano gosta de segurança. Gostamos de números fechados, de reservas guardadas, de planos bem definidos. Gostamos de ter certeza antes de agir. Mas a fé bíblica raramente começa com certeza. Ela começa com obediência. Dar o primeiro significa abrir mão da segurança imediata para descansar na fidelidade de Deus. É reconhecer que a nossa vida não está sustentada pelo que temos, mas por aquilo a quem confiamos. Na prática, confiar a Deus o primeiro é declarar que Ele é a fonte e não apenas um socorro ocasional. Muitos veem Deus como alguém que entra em cena quando algo dá errado, quando os recursos acabam ou quando as portas se fecham. Mas a lei das primícias nos ensina que Deus não quer ser apenas o último recurso. Ele quer ser o fundamento desde o início. Confiar é começar com Ele, não terminar com Ele. Esse princípio aparece de forma clara em toda a Escritura. Deus frequentemente pede atitudes que exigem confiança antes do resultado. Ele pede que o povo atravesse o mar antes que as águas se abram. Ele pede que os sacerdotes entrem no Jordão antes que o rio pare. Ele pede que a viúva entregue o pouco que tem antes de ver a provisão se multiplicar. Em todos esses casos, o milagre vem depois da obediência, não antes. Assim também acontece com as primícias, primeiro entrega, depois a manifestação. Dar o primeiro é um exercício espiritual que fortalece a fé. Cada vez que escolhemos confiar, nossa fé cresce. Cada vez que obedecemos, mesmo sem entender tudo, nosso relacionamento com Deus se aprofunda. A confiança não nasce do discurso, mas da prática. Ela é construída quando vemos repetidas vezes que Deus honra aqueles que o honram e sustenta aqueles que dependem dele. Muitos lutam com ansiedade porque tentam controlar tudo, tentam prever cada detalhe do futuro, garantir cada passo, assegurar cada resultado, mas o controle excessivo é inimigo da confiança. Quando damos o primeiro, abrimos mão do controle e entregamos a Deus aquilo que mais valorizamos. Esse gesto produz liberdade interior. O coração descansa porque já não carrega sozinho o peso de sustentar a própria vida. Confiar em Deus não significa irresponsabilidade, não é agir sem sabedoria ou planejamento. Pelo contrário, é reconhecer que, mesmo com planejamento, precisamos da direção e da bênção de Deus. É entender que o melhor plano humano ainda é limitado, mas a vontade de Deus é perfeita. Quando colocamos Deus em primeiro, nossos planos passam a ser submetidos à sua vontade. E isso nos protege de muitos erros e frustrações. Dar o primeiro também revela em quem realmente confiamos. É fácil dizer que confiamos em Deus quando tudo está indo bem. O verdadeiro teste da confiança acontece quando os recursos parecem escassos, quando o tempo é curto, quando as demandas são grandes. Nesses momentos, entregar o primeiro é um ato de fé madura. É dizer, mesmo agora, eu confio.
é escolher obedecer não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Esse princípio também transforma a forma como lidamos com o medo do amanhã. Quando confiamos a Deus o primeiro, estamos entregando o futuro nas mãos dele. Estamos dizendo que não sabemos tudo, mas sabemos quem sabe. Isso não elimina os desafios, mas muda nossa postura diante deles. Em vez de desespero, há esperança. Em vez de ansiedade, há oração. Em vez de pressa, há direção. Dar o primeiro é confiar que Deus cuida melhor do que nós. Muitas vezes achamos que, se não segurarmos com força, tudo vai desmoronar. Mas a verdade é que nada está mais seguro do que aquilo que colocamos nas mãos de Deus. O que retemos por medo pode nos escravizar, o que entregamos com fé nos liberta. A confiança transforma a entrega em descanso. Esse ato de confiança também molda o caráter. Ele nos ensina a depender menos de nós mesmos e mais de Deus. Ele nos torna mais humildes, mais sensíveis, mais obedientes. Um coração que confia aprende a esperar, aprende a ouvir, aprende a discernir. A confiança nos afasta da impulsividade e nos aproxima da sabedoria. Com o tempo, quem vive esse princípio começa a perceber que Deus é fiel nos detalhes. Pequenas decisões de confiança geram grandes testemunhos, não porque Deus esteja obrigado a retribuir, mas porque Ele é bom e fiel à sua palavra. A provisão pode não vir da forma esperada, mas sempre vem no tempo certo. E quando isso acontece, a fé se fortalece ainda mais. Dar o primeiro também redefine nossa relação com o que possuímos. Passamos a ver tudo como algo confiado por Deus, e não como algo que nos pertence de forma absoluta. Isso gera gratidão em vez de apego, generosidade em vez de avareza, paz em vez de medo. A confiança muda a maneira como lidamos com recursos, tempo e oportunidades. No fundo, dar o primeiro é dizer: Deus, eu confio mais em Ti do que em mim. É reconhecer que Ele é maior do que nossas limitações e mais fiel do que nossas inseguranças. É uma fé que não depende de sinais imediatos, mas do caráter imutável de Deus. Quando escolhemos viver assim, nossa vida espiritual amadurece. Passamos a experimentar uma fé mais profunda, uma comunhão mais sincera e uma paz mais constante. A confiança deixa de ser apenas uma ideia e se torna um estilo de vida. E então entendemos que dar o primeiro não é perda, é investimento eterno, não é risco, é segurança verdadeira. Porque confiar em Deus nunca é um passo no escuro. É um passo em direção àquele que vê tudo, sustenta tudo e governa tudo. Deus busca o coração, não apenas a oferta, porque para Ele o valor espiritual nunca está separado da intenção interior. Aos olhos humanos, ofertas podem parecer iguais, gestos podem parecer corretos, e atitudes externas podem impressionar, mas Deus vê além do que é apresentado. Ele enxerga a motivação, o espírito com que algo é feito e o lugar que ele ocupa dentro de nós. A lei das primícias, nesse sentido, não é um ritual vazio, ela é um espelho que revela o estado do coração. Desde o início da história bíblica, Deus deixa claro que não se agrada apenas de atos religiosos. Ele deseja relacionamento. Ele não procura pessoas que apenas entregam algo, mas pessoas que se entregam por inteiro. Quando falamos de primícias, não estamos falando apenas de dar, mas como e por que damos. A oferta pode estar correta, mas se o coração estiver distante, ela perde seu significado espiritual. A história de Caim e Abel ilustra isso de forma profunda. Ambos trouxeram ofertas ao Senhor. Ambos fizeram algo aparentemente certo, mas apenas uma oferta foi aceita. O que fez a diferença não foi o tipo de oferta em si, mas o coração por trás dela. Abel ofereceu as primícias, o melhor, com honra e fé. Caim ofereceu algo, mas sem prioridade, sem reverência, sem entrega verdadeira. Deus não rejeitou apenas a oferta de Caim, ele confrontou o seu coração. Isso nos ensina que é possível fazer coisas para Deus sem realmente caminhar com Deus. É possível ofertar sem confiar, servir sem amar, obedecer sem se render. Deus não se impressiona com a aparência da devoção, Ele se agrada da sinceridade da entrega. Quando o coração não está alinhado, a oferta se torna apenas um gesto externo sem vida espiritual. Muitas pessoas caem no erro de pensar que Deus se satisfaz com ações isoladas, como se Ele pudesse ser compensado por atitudes religiosas. Mas Deus não negocia relacionamento. Ele não troca bênçãos por gestos mecânicos. Ele deseja um coração inteiro, sincero, sensível à sua voz. As primícias só fazem sentido quando nascem de um coração que reconhece quem Deus é. Quando o coração está no lugar certo, a oferta se torna um ato de adoração. Não é mais um peso, não é mais uma obrigação, não é mais uma tentativa de agradar, é uma resposta natural de amor e gratidão. Um coração alinhado não pergunta quanto preciso dar, mas declara tudo o que sou e tenho pertence ao Senhor. Esse tipo de coração
honra a Deus em todas as áreas, não apenas no momento da entrega. Deus busca o coração porque é nele que nascem as verdadeiras decisões. O coração governa as escolhas, direciona os passos e revela os verdadeiros valores. Se o coração está preso ao medo, a oferta será marcada por insegurança. Se o coração está preso à avareza, a entrega será limitada. Mas, se o coração está cheio de fé, a oferta será cheia de honra. Por isso, Deus trabalha primeiro dentro de nós, antes de agir através de nós. Quando falamos de primícias, Deus não está interessado em um valor específico, mas em uma postura espiritual. Ele quer saber se confiamos em ela, se o amamos acima das coisas, se estamos dispostos a colocá-lo no centro. O coração revela se Deus é Senhor ou apenas uma opção conveniente. A oferta apenas confirma aquilo que já está decidido por dentro. Jesus reforça esse princípio ao observar as ofertas no templo. Enquanto muitos davam grandes quantias, uma viúva ofertou apenas 2 pequenas moedas. Aos olhos humanos, parecia insignificante. Aos olhos de Deus foi a maior oferta. Por quê? Porque ela deu tudo o que tinha. Seu coração estava totalmente entregue. Isso nos mostra que Deus não mede como nós medimos. Ele não avalia pela quantidade, mas pela entrega. Deus busca o coração porque Ele deseja transformar o interior. Quando o coração é transformado, as atitudes naturalmente mudam. A generosidade deixa de ser um esforço e se torna uma expressão de quem somos. A obediência deixa de ser pesada e passa a ser prazerosa. A fé deixa de ser teórica e se torna prática diária. Tudo começa no coração. Esse princípio também nos protege da religiosidade vazia. A religiosidade foca no exterior, nas regras, nas aparências. O relacionamento com Deus foca no interior, na sinceridade, na verdade. As primícias vividas apenas como regra podem endurecer o coração, mas as primícias vividas como expressão de amor quebrantam o espírito e aproximam o coração de Deus. Quando Deus não é o foco da entrega, a oferta pode até gerar orgulho. A pessoa começa a se comparar, a se exaltar, a medir sua espiritualidade pelo que faz. Mas quando o coração está no centro da vontade de Deus, toda entrega gera humildade. A pessoa entende que tudo vem de Deus e que nada pode ser usado para exaltação pessoal. O coração permanece ensinável, dependente e sensível. Deus também busca o coração porque Ele deseja curar áreas feridas dentro de nós. Muitas vezes, a dificuldade em entregar revela traumas, medos e desconfianças profundas. Deus não expõe isso para condenar, mas para restaurar. Ele usa o princípio das primícias para trabalhar áreas onde ainda não confiamos plenamente. Quando permitimos que Ele trate o coração, a entrega se torna mais leve e mais verdadeira. Viver a lei das primícias com o coração alinhado produz liberdade espiritual. Não há culpa, não há pressão, não há comparação. A alegria em honrar a Deus. A paz em confiar. A satisfação em obedecer. O coração descansa porque sabe que Deus vê, Deus conhece e Deus se agrada da sinceridade. No fim, Deus não está atrás da oferta em si. Ele está atrás de você. Ele deseja o seu amor, sua confiança, sua devoção. A oferta é apenas uma consequência natural de um coração que já pertence a Ele. Quando entregamos o coração, todo o restante encontra o seu lugar. Por isso, a lei das primícias não começa nas mãos, começa no coração. Deus não busca apenas aquilo que damos, mas quem somos quando damos. E quando Ele encontra um coração sincero, rendido e cheio de fé, Ele se agrada, se aproxima e transforma toda a vida. Quando Deus é primeiro, o restante é abençoado, porque a ordem espiritual correta gera alinhamento em todas as áreas da vida. Deus é um Deus de ordem, e onde há ordem divina, há paz, direção e frutificação. Muitos enfrentam confusão, escassez e desgaste não porque Deus esteja distante, mas porque Ele não ocupa o lugar que lhe pertence. A lei das primícias nos ensina que a bênção não vem do acúmulo, mas da prioridade correta. Colocar Deus em primeiro lugar significa permitir que Ele estabeleça os fundamentos da nossa vida. E todo edifício depende da qualidade do seu fundamento. Se o fundamento está desalinhado, todo o restante sofre. Mas quando Deus é o início, Ele sustenta o meio e garante o fim. O que começa com Deus não termina em frustração, mesmo que enfrente processos difíceis ao longo do caminho. Há uma diferença profunda entre viver correndo atrás da bênção e viver a partir da bênção. Quando Deus é colocado em segundo plano, a pessoa vive tentando consertar as consequências das próprias escolhas. Mas quando Deus é o primeiro, Ele direciona os passos antes que os erros aconteçam. Isso não significa que não haverá desafios, mas significa que haverá direção em meio a eles. O princípio bíblico é claro: quando o primeiro é consagrado, o restante é santificado. Isso não é superstição nem fórmula mágica, é um princípio espiritual.
Consagrar o primeiro é reconhecer que tudo pertence a Deus. Quando fazemos isso, o restante deixa de ser governado pelo medo e passa a ser governado pela fé. A bênção flui porque há alinhamento entre o céu e a terra. Muitos desejam ver Deus agir em suas finanças, família, ministério, projetos, mas não permitem que Ele governe o início dessas áreas. Querem a bênção de Deus sem a direção de Deus. Mas a bênção verdadeira não está apenas no resultado final, ela está no processo guiado por Deus. Quando Ele é o primeiro, Ele acompanha cada etapa. Quando Deus recebe o primeiro, Ele protege o restante. Quantas pessoas conquistam muito, mas perdem a paz? Quantas alcançam sucesso, mas perdem a família? Quantas acumulam recursos, mas vivem vazias espiritualmente? Isso acontece quando Deus não é o centro. A bênção sem Deus se transforma em peso. Mas quando Deus é primeiro, a bênção vem acompanhada de equilíbrio, sabedoria e contentamento. Esse princípio também nos ensina que a provisão de Deus não se limita ao material. Quando Deus é o primeiro, Ele abençoa os relacionamentos, traz clareza nas decisões, fortalece a saúde emocional e espiritual e gera crescimento interior. A vida se torna mais integrada. As áreas deixam de competir entre si e passam a cooperar, porque todas estão submetidas à mesma autoridade. Colocar Deus em primeiro lugar traz descanso. Não o descanso da inatividade, mas o descanso da confiança. A pessoa trabalha, planeja e se esforça, mas não carrega o peso de ser a fonte. Ela entende que faz a sua parte, mas confia que Deus faz a dele. Isso remove a ansiedade constante e traz uma paz que não depende das circunstâncias. Quando Deus é primeiro, as decisões se tornam mais sábias. Não somos mais guiados apenas pela urgência, pelo lucro imediato ou pela pressão externa. Passamos a perguntar: isso honra a Deus? Isso está alinhado com os princípios do reino? Esse filtro espiritual evita muitos erros que custariam caro no futuro. A bênção se manifesta também naquilo que evitamos. Esse alinhamento espiritual cria um ambiente propício para o crescimento. Assim como uma planta cresce melhor em solo fértil, a vida floresce quando Deus é o centro. O coração se torna fértil para aprender, para perdoar, para servir, para crescer. O orgulho diminui, a gratidão aumenta e a sensibilidade espiritual se aprofunda. Quando Deus é primeiro, aprendemos a viver com contentamento. Não vivemos mais comparando nossa vida com a dos outros. Não somos dominados pela inveja ou pela insatisfação constante. Reconhecemos a provisão de Deus em cada estação e aprendemos a ser fiéis tanto na abundância quanto na escassez. Esse contentamento é uma das maiores bênçãos que existem. Esse princípio também protege o futuro. Muitas decisões erradas são tomadas por pressa ou medo. Mas quando Deus é o primeiro, aprendemos a esperar. Aprendemos que nem toda oportunidade é uma bênção e que nem toda porta aberta vem de Deus. A bênção verdadeira não é apenas algo que parece bom agora, mas algo que permanece saudável ao longo do tempo. Quando Deus é primeiro, o restante encontra seu lugar. O trabalho não rouba a família. O ministério não rouba a comunhão com Deus. Os recursos não roubam a humildade, a equilíbrio, a ordem, a harmonia. Isso não acontece por acaso, mas como resultado de uma vida submetida ao governo de Deus. Muitos querem ver mudança no final, mas não querem mudar o início. Querem colher resultados diferentes, mas continuam colocando Deus em segundo plano. A lei das primícias nos chama a uma decisão clara. Deus no começo, Deus no centro, Deus acima de tudo. Essa decisão muda a trajetória da vida. Quando Deus é primeiro, a bênção não se limita a uma área específica, ela se espalha. A paz invade o lar, a sabedoria guia os passos. A graça sustenta nos dias difíceis e a esperança permanece viva. A vida não se torna perfeita, mas se torna alinhada. E uma vida alinhada com Deus é uma vida verdadeiramente abençoada. No fim, entender que quando Deus é primeiro, o restante é abençoado nos leva a viver de forma mais simples e mais profunda. Simples porque não carregamos pesos desnecessários. Profunda porque nossa vida passa a fluir a partir de Deus. E quando tudo flui dele, tudo encontra o seu verdadeiro propósito. As primícias vão além das finanças porque Deus não deseja apenas uma parte dos nossos recursos, mas o governo total da nossa vida. Reduzir a lei das primícias ao dinheiro é perder a profundidade do princípio. Deus está interessado no primeiro lugar em todas as dimensões da nossa existência. Ele deseja ser o primeiro no tempo, nas decisões, nos relacionamentos, nos planos e nos sonhos. Quando entendemos isso, nossa fé deixa de ser compartimentada e passa a ser integral. O primeiro lugar no tempo revela muito sobre nossas prioridades. O início do dia carrega um peso espiritual significativo. Quando entregamos a Deus as primícias do nosso dia, estamos dizendo que Ele é a nossa fonte de direção, força e sabedoria. Antes de ouvir outras vozes,
escolhemos ouvir a dele. Antes de reagir às pressões, escolhemos buscar sua presença. Isso não significa longas horas, mas um coração disposto a começar com Deus. As primícias do tempo também se manifestam nas escolhas semanais e mensais. O que ocupa nosso calendário? O que recebe nossa atenção quando surgem conflitos de agenda? Quando Deus é o primeiro, ele não é encaixado quando sobra espaço e define a agenda. Essa postura muda a forma como organizamos a vida e nos protege de uma rotina que sufoca a espiritualidade. As primícias das decisões são igualmente importantes. Muitas vezes tomamos decisões e depois pedimos que Deus as abençoe. Mas viver o princípio das primícias é convidar Deus para o início do processo. É buscar sua vontade antes de escolher, antes de assinar, antes de se comprometer. Isso exige paciência e sensibilidade espiritual, mas traz segurança. Decisões tomadas com Deus no início evitam arrependimentos no fim. Deus também deseja as primícias dos nossos pensamentos. Aquilo que domina a mente no início do dia molda nossas emoções e atitudes. Quando oferecemos a Deus nossos primeiros pensamentos, permitimos que sua verdade alinhe nossa perspectiva. Isso combate a ansiedade, o medo e a negatividade que tantas vezes tentam nos dominar. Uma mente consagrada no início do dia tende a permanecer mais firme ao longo dele. As primícias dos relacionamentos revelam se Deus é realmente o centro. Quando ele é o primeiro, nossos relacionamentos são influenciados pelos seus valores. Escolhemos perdoar antes de guardar ressentimento. Escolhemos amar antes de reagir com dureza. Escolhemos honrar antes de exigir. Isso não acontece naturalmente. É fruto de um coração que prioriza Deus e permite que Ele molde nossas atitudes. Deus também deseja as primícias dos nossos talentos e dons. Tudo o que sabemos fazer, toda a habilidade que possuímos, tudo o que somos capazes de desenvolver vem dele. Quando colocamos nossos dons a serviço do reino, antes de usá-los apenas para vício próprio, estamos reconhecendo a origem dessas capacidades. Isso dá sentido ao trabalho, ao serviço e ao chamado pessoal. As primícias do ano são outro aspecto profundo desse princípio. Começar o ano consagrando planos, sonhos e projetos a Deus é um ato de fé e humildade. É dizer, Senhor, este ano não é apenas meu, ele é teu. Isso não garante a ausência de desafios, mas garante direção em meio a eles. Um ano começado com Deus tem mais clareza, mais propósito e mais equilíbrio. Esse princípio também se aplica às primícias das emoções. Muitas vezes oferecemos a Deus apenas as emoções que não conseguimos controlar, como se ele fosse apenas um refúgio nos momentos de crise. Mas viver as primícias emocionais é levar a Deus, primeiro nossas alegrias, expectativas e planos, não apenas nossas dores. É compartilhar a vida com Ele em todos os momentos, não apenas nos difíceis. Quando entendemos que as primícias vão além das finanças, nossa espiritualidade se torna mais madura. Deixamos de viver uma fé limitada a momentos específicos e passamos a viver uma fé que permeia tudo. Deus deixa de ser um assunto de domingo e passa a ser o Senhor de cada dia. Essa integração gera coerência entre fé e vida. Esse estilo de vida também nos protege da hipocrisia espiritual. Não se trata de entregar algo a Deus enquanto mantemos outras áreas fechadas. Trata-se de abrir tudo. Quando Deus é o primeiro em todas as áreas, não há compartimentos secretos, não há áreas intocáveis. A rendição sincera. E essa rendição traz liberdade. As primícias, além das finanças, nos ensinam a viver com intenção. Cada escolha passa a ser consciente. Cada início se torna uma oportunidade de honrar a Deus. Isso transforma rotinas comuns em atos de adoração. Trabalhar, estudar, cuidar da família, servir ao próximo. Tudo pode ser feito como oferta ao Senhor quando Ele é o primeiro. Com o tempo, essa prática molda o caráter. A pessoa se torna mais sensível à voz de Deus, mais obediente, mais humilde, aprende a reconhecer rapidamente quando algo está fora de ordem e a realinhar o coração. A vida espiritual se fortalece porque Deus não é mais uma parte, mas o todo. No fim, viver a lei das primícias em todas as áreas é viver sob o senhorio de Deus. É reconhecer que Ele não quer apenas o que temos, mas quem somos. É entender que dar o primeiro lugar a Deus não nos empobrece, nos enriquece espiritualmente. Não nos limita, nos liberta, não nos afasta da vida, nos conduz à vida plena. Quando Deus é o primeiro no tempo, nas decisões, nos pensamentos, nos relacionamentos e nos sonhos, tudo ganha novo significado. A vida deixa de ser fragmentada e passa a ser alinhada. E essa é a maior expressão da lei das primícias, uma vida inteira dedicada a Deus, começando sempre com Ele, caminhando sempre sob sua direção.